motivo muito clássico é o café da manhã inadequado. Por que que ele influencia a fome no fim do dia? A gente precisa de nutrição o dia inteiro, mas o café da manhã, esse momento da manhã, é um momento chave. E o que que eu vejo? Que a galera não se organiza ou não sabe o que comer de manhã e vai refletir de noite. Não só isso, não, esse não é o único motivo, mas pode refletir sim nessa fome exagerada à noite. Então, aí algumas pessoas podem me perguntar: ai, Cris, mas e o jejum, né? E quem não come de manhã? Se o jejum está bem feito, se o organismo já está adaptado, não é para a pessoa ter muita fome no fim do dia. Se está acontecendo aquele desespero de noite, é porque o jejum não está sendo bem feito. Aqui eu estou falando do jejum intermitente, supondo que a pessoa não toma café da manhã. Quando a gente pensa em jejum intermitente, os momentos de alimentação precisam ser nutricionalmente equilibrados, né? Não adianta achar que é só comer um monte de porcaria naquele horário e depois de manhã não comer e vai emagrecer ou vai ficar saudável. Não, não vai. Tá? Então, a gente tem que regular a questão hormonal, e para regular a questão hormonal, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Mas, enfim, não vou aprofundar aqui no jejum. Então, o que acontece que é muito comum é de as pessoas não se alimentarem bem de manhã e ter muita fome no fim do dia. Então, como que a gente vai resolver se esse for o motivo de você chegar de noite querendo comer o mundo? Vamos ter um café da manhã melhor. Mas o que a gente vê na prática? É que muito desses motivos acontecem de uma forma simultânea. Como assim? Muito comum a pessoa ter o café da manhã inadequado e ter os outros motivos que a gente vai conversar já na sequência acontecendo ao mesmo tempo, e por isso que a pessoa chega de noite e está desesperada para comer. O que é um café da manhã bacana para não interferir no período noturno, nessa fome, nesse desejo exagerado por carboidrato, por doce, muitas vezes? A gente vai montar um café da manhã equilibrado. Então, a gente vai colocar uma fonte de cereal. Então, aqui eu vou falar um café da manhã ovo vegetariano. Pode ser um pão, pode ser granola, tá? Então, aqui a gente está pensando no cereal, mas não é só isso. A gente precisa colocar um alimento proteico no café da manhã para começar o dia nutrindo o nosso corpo, para a gente conseguir, depois, no final do dia, a gente ter uma refeição mais leve, um jantar mais leve, que é isso que vai contribuir para o emagrecimento, né? No caso aqui, estou falando para quem quer emagrecer, tá? Então, além do cereal e da proteína, é interessante a gente colocar fontes de polifenóis, de flavonoides. O que são esses polifenóis e flavonoides? São substâncias bioativas que estão nas frutas, estão nos vegetais. Então, é um momento muito interessante a gente consumir fruta, sim. Por quê? Porque as frutas possuem vitaminas, minerais e substâncias bioativas que vão ajudar a produzir hormônios ao longo do dia, que vão ajudar a equilibrar essa questão de fome e também produção de hormônio de bem-estar, para não dar aquela baixa de serotonina e chegar no fim do dia a pessoa tá com aquele desespero para comer um doce. Então, uma fruta ou um suco verde no café da manhã, ele vai fornecer esses nutrientes e essas substâncias bioativas que vão ajudar não só na produção de hormônios relacionados à fome, relacionados a bem-estar, como também na própria sinalização dos hormônios. Porque não adianta nada a gente conseguir produzir o hormônio, mas ele não conseguir exercer o papel dele no nosso organismo, tá? Então, esses alimentos ricos em flavonoides no momento da manhã vai ajudar ao longo do dia e vai refletir no período noturno. O que mais que é importante a gente ter no café da manhã? Uma gordura saudável. Pode ser, por exemplo, uma pasta de amendoim, pode ser o próprio azeite de oliva que você coloca por cima do ovo mexido. O que pode ser de proteína? Acabei não falando da proteína. Pode ser um tofu mexido, pode ser ovo mexido, tá? Então tem muitas coisas que a gente pode utilizar como fonte proteica no café da manhã. Um exemplo aqui de café da manhã. Bem clássico, bem fácil para fazer, para vocês não falarem que não tem tempo para fazer, né? Pão com tofu, por exemplo, um azeite de oliva e uma vitamina de fruta feita com leite vegetal, tá? Dei um exemplo de um café da manhã vegano. Agora, um exemplo de um café da manhã ovo, lacto vegetariano. Poderia ser o mesmo pão, por exemplo, com um ovo mexido e com umas frutas picadas junto. Ou seja, começamos o dia nutrindo o nosso corpo e contribuindo para a produção de hormônios ao longo do dia, que vão contribuir para a gente conseguir ter um controle alimentar.
Aí alguém pode estar pensando assim: ai, Cris, mas eu como isso tudo no café da manhã e ainda assim eu tenho muita fome de noite. Como eu falei no começo, esse é um dos motivos. A gente tem outros motivos que a gente vai conversar e eles podem estar juntos. Mas a gente também tem que ver uma coisa, né, gente? Será que você está comendo isso tudo numa quantidade adequada? Por exemplo, eu escuto muito assim: eu como um pão com pasta de amendoim. Ah, tem o cereal e tem a pasta de amendoim. Mas quanto de pasta de amendoim que você bota no pão? Ah, só a lasquinha de uma faquinha, porque é calórico. Gente, se você botar só uma lasquinha da faquinha de pasta de amendoim no teu pão, você não vai ter colocado uma quantidade de proteína significativa. E aí começa esses erros, assim, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo um café da manhã adequado, mas ela não está, muitas vezes, colocando a quantidade suficiente de algum alimento, de algum grupo de alimento. Ok. Aí vamos chegar no segundo motivo, que tem relação direta também, que tem uma relação forte com esse primeiro motivo: má nutrição no resto do dia. Quais outras refeições são importantes de serem bem nutritivas para a gente não chegar no fim do dia com aquela fome desesperada? O almoço? Sim, o almoço, na maior parte das vezes, eu vejo que o almoço não é o problema das pessoas. Tá? O problema é café da manhã, é o que come no meio da tarde, e aí chega de noite e desanda tudo. Mas é importante a gente colocar alguma coisa aqui sobre o almoço também, né, gente? Porque o que eu vejo é que as pessoas, elas sabem, né, no caso do vegetarianismo, muita gente sabe que é importante juntar, por exemplo, o cereal com a leguminosa, né? Então, o arroz com feijão, só que faz numa proporção inadequada. Né? Então, vamos lembrar do prato do vegetariano. Quem conhece um prato, uma imagem da Sociedade Vegetariana Brasileira, ele é: metade do prato vai ser arroz com feijão e a outra metade vai ser saladas, legumes, verduras, tá? Nessa metade do arroz com feijão, pode entrar também batata, tubérculo, aipim, entra no lado do arroz. Então, olha só, o que eu vejo que é muito comum as pessoas estarem com fome muito cedo, por exemplo, almoça, logo depois está com fome, aí tem aquela correria do trabalho, não dá tempo de comer, e aí chega de noite e come o mundo, né? Gente, o almoço já foi errado. Então a pessoa acha que bota 2 colherzinhas lá de sopa de feijão e tá causando na proteína. Não tá, tá? Então isso eu sempre falo. Você tirou a carne, se você comia uma concha de feijão, você vai comer no mínimo mais. Você vai comer no mínimo 2, no mínimo, tá? Olha só, gente, eu tenho 1,66 m. Eu como 3 conchas de feijão na hora do almoço. E isso me dá uma quantidade de proteína bem significativa. Eu não tenho fome tão cedo depois, tá? Então, você tirou. Ai, Cris, mas eu vou engordar. Gente, não é o feijão que te engorda, é a farinha em excesso, é o doce em excesso, é o comer emocional. Então, vamos pensar que esse almoço ele tem que ter proteína, tá? Então, pensar numa fonte proteica considerável. E aí, gente, continuando esse segundo motivo, que é o corpo mal nutrido durante o dia, a gente tem uma outra refeição que ela é chave para a gente não chegar no período noturno querendo comer o mundo, que é o lanche da tarde. Que eu vejo que muita gente esquece ou não leva de casa para o trabalho, e aí fica naquela correria, quer dizer, não se programa, não faz um planejamento. E esse lanche da tarde, ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai segurar aquela fome desesperada, para você não chegar em casa desesperada querendo comer o mundo. Então, o que você vai comer no lanche da tarde que vai ajudar a você não ter fome, aquela fome absurda no fim do dia? Você vai fazer uma refeição mais completa também. Então, olha só, um exemplo de um lanche da tarde que você pode, supondo que você almoçou meio-dia, vai chegar lá pelas 4 da tarde, ou 3h30, ou 3 horas, e você vai fazer um lanche. Então, vamos fazer um lanche nutritivo para a gente não chegar de noite comendo um monte. Aí, por exemplo, vamos lá, vou passar alguns exemplos. Se você levar de casa um sanduíche, eu vou fazer o exemplo mais simples, depois eu falo outros exemplos, tá? Se você fizer, por exemplo, um sanduíche e levar de lanche às 4 horas, ai, Cris, mas eu vou comer pão de meio da tarde. Olha só, é melhor você comer um sanduíche, vamos supor, um pão recheado com pasta de amendoim, vamos supor, e uma fruta no meio da tarde, e de noite conseguir chegar
consciente, né, sem descontrole alimentar, do que você não comer o pão no meio da tarde, porque acha que vai engordar, e chegar de noite e comer mais um monte de pão, e mais o pão de queijo, e mais a bisnaguinha, tá? Então é melhor você, se vai comer o pão, então é melhor você comer o pão no meio da tarde, num momento em que você não está desesperada de fome, que você vai nutrir o seu corpo, para chegar de noite você conseguir ter o controle alimentar e fazer uma refeição mais bacana. Outro exemplo de um lanche ali da tarde que pode ser estratégico, né? Por exemplo, uma barra de proteína vegana e mais uma fruta. Você pode levar o que sobrou do mingau de aveia do café da manhã e botar mais sementes por cima para deixar mais proteico. Enfim, esse lanche da tarde, ele é assim, realmente um ponto-chave, assim, para você não chegar desesperada no período noturno, querendo comer o mundo. Porque, gente, se você se priva de comer durante o dia, você vai chegar em casa desesperada para comer. O corpo, ele quer nutrição. Então, eu escuto muito assim, Cris, mas eu como muito durante o dia. Só que ainda assim eu chego em casa e eu tenho fome. Mas o que você está comendo durante o dia? Porque o nosso corpo, ele não precisa só de carboidrato, de proteína e de lipídio, né? Então, às vezes, você está comendo já um monte de biscoitinho, um monte de bolachinha, alimentos que não nutrem o seu corpo de verdade, que dá um monte de caloria, que faz engordar, mas que não fornece vitaminas e minerais essenciais para a produção de hormônio, ou seja, as suas células, elas ficam com fome de vitamina, com fome de mineral. Entendeu? Então, o que é esse eu como um monte durante o dia e mesmo assim eu ainda tenho fome? O que é esse um monte? Você come um monte de comida nutritiva, saudável, você come fruta, você come grãos integrais, você come oleaginosa, você come um almoço bem nutritivo, com leguminosa. Aí eu escuto também muito assim, não, Cris, mas eu como bem já, eu como saudável. Gente, o que é comer saudável para você? Às vezes eu escuto, eu como bastante ovo, bastante proteína e quase nada de carboidrato. Tá aí uma coisa que também está descompensada, porque o carboidrato também vai influenciar você ter fome desesperada à noite ou não. Então veja bem, gente, dietas com pouquíssimo carboidrato vai ter fome desesperada à noite. O corpo está pedindo glicose. Então eu escuto também às vezes assim, mas eu como bem, eu só não como fruta porque fruta engorda. Gente, não é a fruta que engorda, tá? O que engorda são as farinhas, é o excesso de doce, do comer emocional, é aquela história, não saber como combinar os alimentos. Então, é isso, tá? Então, esses primeiros dois motivos eu já falei. Um terceiro motivo, que está relacionado também com esses primeiros, é quando a pessoa ela já tem uma carência nutricional instalada. Então, como assim? Ela já está com deficiência de alguns nutrientes. E aí pode acontecer mesmo ela começando a comer bem, melhorando a qualidade da alimentação, ainda demorar um pouco para o organismo se adaptar. Tá? Mas aos poucos a tendência é se adaptar. Em algumas situações pode ser necessário alguma suplementação de nutrientes, né, para repor se a deficiência nutricional for muito grande. Mais uma causa que é uma das principais, a principal causa das pessoas chegarem à noite e comerem muito, terem aquela compulsão alimentar, é a falta de nutrição adequada durante o dia, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no lanche, ou tudo. Essa é a principal causa. Mas tem uma outra causa muito presente que tem relação com o comer emocional, que tem relação com estresse e causas emocionais que são gatilhos para comer. Por quê? O que acontece? Comer nos dá prazer. E aí, a pessoa, às vezes, teve um dia estressante no trabalho, aquela pressão do trabalho, se incomodou com alguma coisa, e aí chega em casa, geralmente, muita gente tem rotinas muito estressantes, e chega em casa, só quer dar aquela relaxada. E tem um condicionamento já de muito tempo, que é uma coisa que já vem desde a infância, um condicionamento de que quando acontece alguma situação desafiante, se tá triste, come. Aquela história de, fulaninha, o bebezinho o menininho tá chorando, dá um chocolate que passa. Essas questões. Então, a gente já traz condicionamentos da nossa infância, vários condicionamentos que nos levam a
querer comer para aliviar alguma sensação, alguma emoção. Então, o que a gente vai entender aqui? A gente tem que entender, primeiro ponto, identificar quais são essas emoções. Ah, é ansiedade. Tá, mas é ansiedade por quê? Por que tá ansiosa? Ah, é por causa do trabalho. Dá para resolver? Se não dá para resolver, então vamos ter que aprender a gerenciar essa ansiedade com outras formas de prazer. O que é mais além da ansiedade? Ah, é o tédio. Ah, é o cansaço. Então, o primeiro ponto é começar a identificar quais são as emoções que estão levando a esse chegar em casa à noite e querer comer um monte, ou querer comer, por exemplo, um monte de doce que dá aquela sensação de prazer imediata.